Calorimetria, equação fundamental da calorimetria, é o assunto da aula de hoje. Nós vimos nas aulas anteriores que a capacidade térmica de um corpo, C maiúsculo, é igual à variação da quantidade de energia dividido pela variação da sua temperatura. E que o calor específico de um corpo é igual à capacidade térmica dele dividido pela sua massa. Então, cuidado, porque aqui nós temos dois Cs. C maiúsculo e o C minúsculo. C minúsculo, calor específico. C maiúsculo, capacidade térmica. Nós vamos fazer a dedução da fórmula, nós vamos juntar essas duas fórmulas numa única fórmula, chamada equação fundamental da calorimetria. Para isso, nós vamos começar isolando o ΔQ, a quantidade de energia. A quantidade de energia vai ser igual à capacidade térmica de um corpo vezes, certo? Multiplicando a variação da temperatura desse corpo, ok? Então, a gente vai passar aqui o ΔT multiplicando a capacidade térmica. Mas a capacidade térmica, ela também pode ser obtida multiplicando o calor específico pela massa, né? Se a gente passar aqui a massa multiplicando o calor específico vezes a massa, nós vamos obter a capacidade térmica. Isso significa que nós podemos substituir a capacidade térmica nessa fórmula pelo calor específico vezes a massa e obter uma única fórmula. Então, ΔQ, que é a quantidade de energia dada em calorias, vai ser igual ao calor específico, que depende do material, é tabelado, cada matéria tem a sua, vezes a massa, vezes a variação da temperatura, certo? Então, a gente substituiu a capacidade térmica pelo calor específico vezes a massa. Essa equação é chamada de equação fundamental da calorimetria. E ela pode ser usada para a gente calcular a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde, certo? Qual é a variação de calor ao aumentar ou diminuir a sua temperatura. Calor específico, também eu posso usar essa mesma fórmula para calcular o calor específico, que depende do material, a massa ou a variação de temperatura. É isso que nós vamos ver agora nos exemplos. Observe os exemplos. Primeira questão. Aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius até atingirem 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida pela água, dado Czinho, calor específico da água, igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, nós queremos calcular o ΔQ, quantidade de energia. Temos a temperatura inicial, que é 12, a temperatura final, que é 60, a massa, que é 20, e o calor específico do material, no caso, da água, que é 1. Primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. 60 menos 12, 48, ok? Feito isso, calculamos a variação de temperatura, nós vamos calcular o ΔQ, a quantidade de energia. Então, a gente vai usar a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de energia é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. ΔQ vai ser igual a 20 vezes 1 vezes 48. 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 48, 960. Então, a água vai absorver 960 calorias para passar de 12 graus Celsius para 60 graus Celsius. Exemplo número 2. Calcule a massa de uma panela de cobre que tem sua temperatura elevada em 42,5 graus Celsius, absorvendo, durante o processo, 800 calorias. Dado calor específico do cobre, 0,094 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, nesse problema, nós queremos achar a massa. Nós temos a quantidade de energia, que são as 800 calorias que foram absorvidas. Temos também a variação de temperatura, que é a quantidade de graus Celsius que a temperatura foi elevada, 42,55 graus Celsius. E temos o calor específico do cobre, 0,094. Então, a gente vai direto para a equação fundamental da calorimetria e nós vamos substituir os valores que nós temos. ΔQ, nós vamos substituir por 800. Não temos a massa, então a gente deixa o M. Calor específico, 0,094. Variação da temperatura, 42,55.
primeiro passo é multiplicar esses valores. 0,094 vezes 42,55. Ok? O resultado obtido vai dar uma dízima, 3,9997. Como esse número aqui é muito próximo a 4, né, 3,9, nós podemos arredondar ele para 4 para facilitar a conta. Arredondando para 4, nós vamos ficar com 800 igual a m vezes 4. O 4 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. 800 dividido por 4 e a massa dessa panela será de 200 gramas de cobre. Questão número 3. Sabe-se que o calor específico de um material vale 0,25 calorias por grama vezes grau Celsius. Um corpo de 100 gramas deste material recebe 1.250 calorias. Qual a elevação na temperatura deste corpo? Então, o que nós queremos calcular? O ΔT. Quantos graus Celsius nós vamos elevar a temperatura deste corpo, certo? Quantidade de energia, 1.250 calorias. Massa, 100 gramas. Calor específico, 0,25. Então, a gente vem aqui na fórmula da equação fundamental da calorimetria, ΔQ igual a m vezes C vezes ΔT, e nós vamos substituir os valores que nós temos. No lugar do ΔQ, 1.250. No lugar da massa, 100. Calor específico, 0,25. O ΔT nós não temos. Multiplicando 100 vezes 0,25, nós vamos obter 25. Então, 1.250 vai ser igual a 25 vezes o ΔT. 25 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. 1.250 dividido por 25 e a variação de temperatura será igual a 50 graus Celsius. Ou seja, a temperatura desse corpo vai aumentar em 50 graus Celsius. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Agora vocês têm uma listinha de exercícios para resolver, publicada lá no Classroom. São apenas 4 questões, certo? Para vocês treinarem o assunto. Semana que vem a gente corrige essas 4 questões e vemos mais um pedacinho do conteúdo, ok? Espero que todos estejam bem de saúde, estejam ficando em casa e a gente se vê na próxima aula. Até lá, pessoal! Para os alunos que estão com a edição antiga da Física Aula por Aula, volume 2, a aula de hoje está na página 102. Equação fundamental da calorimetria. Para os alunos que têm o livro da edição nova de Física, aula por aula, número 2, certo? O assunto da aula de hoje está na página 52. Equação fundamental da calorimetria. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?